Você bebe água suficiente? Você saberia dizer quantos litros de água por dia você deveria beber para ter mais saúde? Será que você está tomando água na quantidade certa e nos horários corretos? Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar tudo o que você precisa saber para hidratar o seu corpo e melhorar a sua saúde. Por exemplo, eu vou falar sobre quais são os problemas de saúde mais comuns que são causados pela desidratação crônica, que ocorre quando você toma menos água que deveria todos os dias por um período longo. Quais são os sinais de alerta que o seu corpo dá para você quando você está com desidratação? Vou falar quais os benefícios de ingerir água e quanto de água você precisa ingerir por dia. Eu vou falar também para você sobre quais são os melhores horários que você deve usar para beber água e também vou te dar dicas práticas do que você pode fazer quando você esquece de beber água para tornar esse hábito algo que está incluído aí na sua rotina. Eu vou falar tudo isso e muito mais nesse vídeo, então já te convido a assistir até o final, se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo futuro e também ative aquele sininho para você receber as notificações. E se você deseja que os seus amigos e familiares também tenham mais saúde, compartilhe esse vídeo com eles também. Eu quero começar esse vídeo já perguntando para você: quantos litros de água você bebe por dia? Será que você bebe 2 litros? Será que é menos? Será que é mais? Escreve para a gente aí nos comentários, eu estou curioso para saber quanto de água você está bebendo diariamente. Se você é como a maioria dos meus pacientes, você deve estar bebendo menos do que você deveria. Uma pesquisa americana foi realizada com adultos maiores de 20 anos de idade e ela mostrou dados chocantes, pessoal. Adultos de 40 a 59 anos, eles bebiam apenas 1.270 ml de água por dia, 1,3 litros quase. E as pessoas com mais de 60 anos, a quantidade ingerida era ainda menor, 1,60 litros de água por dia. Isso está muito abaixo da recomendação diária. Mas será que esse problema também existe no Brasil? Com certeza. Um estudo realizado entre 2008 e 2014 pela Danone Research, com 16 mil adultos com idade de 18 a 70 anos e de 13 países, incluindo o Brasil, mostrou que o hábito de tomar água está muito aquém do ideal. Dos mais de 1.900 adultos e quase 800 crianças brasileiras de várias capitais do Brasil que participaram do estudo, apenas 58% cumpriam as recomendações de ingestão de água. O que isso significa? Que é provável que você também esteja bebendo menos água do que deveria. E isso pode trazer muitas consequências negativas para a sua saúde. Sabe por quê? Porque a desidratação, pessoal, ela não ocorre apenas quando você tem uma diarreia, uma infecção intestinal. Ela ocorre também quando o corpo perde mais água do que você ingere, resultando numa falta de fluidos que são necessários para o funcionamento adequado do organismo. Então, reconhecer os sinais de alerta da desidratação é fundamental para que você possa tomar medidas rápidas e reidratar o seu corpo, prevenindo uma série de doenças. Agora, quais são os sinais de que o seu corpo está falando para você que ele está desidratado? Vamos lá, eu vou dar alguns sinais para você, tá? O primeiro sinal é a sede. Gente, a sede é um alerta vermelho. O corpo está dizendo assim, eu preciso de água. Esse é o sinal mais óbvio de desidratação. Então, se você está com sede, é provável que você já está com falta de água. Outro sinal é uma urina escura ou você fazer pouco xixi. Se você está com a urina muito escura, significa que ela está muito concentrada. E se você está fazendo xixi poucas vezes ao dia, isso também pode indicar uma desidratação. Então, a sua urina precisa estar num tom amarelo bem clarinho para mostrar que você está hidratado. Outro sinal é a boca e a mucosa seca. Então, se você fica com a boca seca, se você está com ressecamento no nariz ou nos olhos, isso pode ser um sinal de que você está com falta de água.
Muita gente também, quando está desidratado, fica com fadiga ou fraqueza, porque a falta de água pode diminuir a sua pressão arterial e também a água é necessária para todas as reações químicas que ocorrem no organismo. Então a falta de água pode prejudicar seus níveis de energia. Também pode causar uma sensação de vertigem, de tontura. Então quando você vai levantar, por exemplo, você fica assim com a pressão meio baixa, com aquela sensação de desmaio. Um outro sintoma de desidratação é a baixa elasticidade da pele. Quando você não bebe água suficiente, o que acontece? A sua pele fica desidratada e quando você faz esse movimento aqui, a sua pele não volta rapidamente porque ela está desidratada. Você também pode ficar com batimentos cardíacos um pouco mais acelerados quando você está com falta de água. Por que isso ocorre, gente? Porque a pressão baixa pela falta de água, o coração tem que bombear mais sangue, ele vai ter que acelerar a frequência cardíaca. Em casos mais graves, especialmente pessoas idosas que esquecem de tomar água, a falta de água afeta a função cognitiva, levando a sintomas como confusão mental, irritabilidade ou mesmo dificuldade de concentração. Um outro sintoma também pouco conhecido são as câimbras musculares. Se você não bebe água adequadamente e está desidratado, você pode ter mais câimbras musculares, porque os eletrólitos necessários para a função muscular estão em falta, como o potássio, como o cálcio e outras coisas. Muita gente também, quando está muito desidratada, pode até ter náuseas e vontade de vomitar. Viu, gente? São muitos sintomas, não é? Porque a hidratação inadequada, ela também pode levar a uma série de problemas de saúde a longo prazo. Não são só esses sintomas que eu falei de sede, cansaço, mas existem doenças associadas à ingestão insuficiente de água. Vou falar algumas doenças para vocês, ok? Primeira coisa, quando você está num estado de desidratação crônica, quando você está todo dia bebendo menos do que você precisa, isso vai afetar negativamente praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. Talvez um dos mais afetados sejam os rins. Os rins dependem de uma quantidade adequada de água para funcionar corretamente. E a desidratação crônica, ela pode levar a problemas renais, como a formação de pedras nos rins, e até eventualmente uma doença renal crônica mais grave. A falta de água também pode lhe causar problemas digestivos, sabia? Porque a água ajuda a manter o sistema digestivo em movimento. A falta de água pode causar intestino preso, você pode ter menos saliva para fazer a digestão dos alimentos e no longo prazo, essas alterações podem levar à doença diverticular. E o intestino preso por muitos anos pode até aumentar o risco de você ter um câncer no intestino. O sistema cardiovascular também sofre, pessoal. O volume de sangue e a pressão arterial dependem da água. Então, quando você está desidratado, isso leva a um aumento da carga de trabalho para o coração e pode contribuir no futuro até para algumas doenças cardíacas e para aumentar o risco de você ter uma trombose, por exemplo. A água também é essencial para você manter a sua pele hidratada. Então, se você está com rugas, com sinal de irritações na pele, de coceiras, isso também pode ser um sinal de desidratação. Eu também quero dar uma dica aí para você que deseja manter a sua mente afiada. A falta de água provoca problemas cognitivos, causando dificuldade de concentração, problemas de memória e pode até, gente, influenciar negativamente o seu humor, te deixando com mais irritabilidade, com sensação até de ansiedade e fadiga. O seu sistema imunológico também sofre, você sabia? A água, gente, ela é necessária para o sistema imunológico funcionar de forma eficaz, porque as células de defesa circulam pela circulação sanguínea e se a circulação está prejudicada, você vai ter uma imunidade prejudicada. E a capacidade de combater infecções pode ficar alterada e você também aumenta os níveis de inflamação no seu corpo. Sabia disso? A água também, pessoal, ela ajuda a regular a temperatura do seu corpo.
Se você está com pouca água, o corpo pode ter dificuldade de manter a temperatura adequada, o que pode levar à hipertermia, que é uma elevação da temperatura corporal. Um outro problema associado à desidratação são os problemas musculares e nas articulações. A água é fundamental para produzir o líquido que lubrifica as suas articulações. Tudo que dobra no seu corpo tem que ter esse lubrificante e a água faz parte da formação desse lubrificante. Se você está desidratado, pode ter dores articulares. Sabia disso? Outra coisa, gente, que a falta de água pode fazer, não só aumenta o risco de pedras nos rins, mas também aumenta o risco de infecções urinárias. Você urina menos e você dá mais tempo para as bactérias se desenvolverem lá no seu sistema urinário. Outra coisa que acontece quando você não bebe água é a falta de força, de energia e de resistência, especialmente quando você vai fazer algum esporte, você vai cansar mais rapidamente. E por último, o corpo também, sem água, tem dificuldade em se desintoxicar, porque a água é fundamental para eliminar as toxinas pela urina, pelas fezes e também pelo suor. Então, a falta de hidratação prejudica a sua capacidade de autolimpeza, contribuindo então para o acúmulo de toxinas e, consequentemente, para doenças. Agora, qual é a quantidade ideal de água que você deve consumir por dia, hein? Você sabe fazer essa conta? Olha, essa quantidade ela pode variar consideravelmente dependendo de vários fatores. A sua idade, se você é homem ou mulher, o seu peso, quanto atividade física você faz e se onde você mora é muito quente, por exemplo. No entanto, existem algumas recomendações gerais que são frequentemente citadas. Por exemplo, a National Academies of Science, Engineering and Medicine dos Estados Unidos, ela fornece uma diretriz geral que é bastante utilizada para recomendar a quantidade de água por dia para homens ou para mulheres. Para homens, eles recomendam cerca de 3 litros e 700 de água, que dá aproximadamente 13 copos. E para mulheres, 2,7 litros de água, que daria aproximadamente 9 copos de água. É importante ressaltar, pessoal, que essa recomendação de água total, ela inclui também a água que é obtida através de alimentos. Ou seja, cerca de 20% da água que você ingere por dia, ela vem dos alimentos que você consome, especialmente das frutas, verduras e legumes. Então, dessa meta de 3 litros e 700 para homem e 2,700 para mulheres, 20% disso você vai conseguir através da alimentação. Uma outra regra básica que você pode seguir é multiplicar o seu peso corporal em quilos por 30 a 40 ml de água por dia. Ou seja, se você é uma mulher de mais ou menos 60 quilos, você deve beber de 1,8 litro a 2,4 litros de água por dia. Se você é um homem de 80, você precisa beber então 2,4 litros a 3,2 litros de água por dia. Só que existem algumas condições que requerem alguns ajustes nessas recomendações. Por exemplo, se você está no verão e está num clima muito quente e seco, você pode ter que aumentar ainda mais para compensar. Se você também é uma pessoa que pratica muita atividade física, especialmente se você sua muito, você vai precisar mais água ainda para repor a perda de líquidos causadas pelo suor. Existem algumas doenças também que pedem mais água, né? Se você está com uma infecção urinária, se você tem pedras nos rins, você pode ainda ter um consumo ainda maior de água. É importante também falar das mulheres grávidas e que estão amamentando, porque elas necessitam de mais água para manter a hidratação adequada para si e para os seus filhos, uma vez que elas estão doando água através da amamentação. Uma outra coisa que você tem que ficar antenado é na questão da altitude. Quando você está numa altitude mais elevada, pode ser necessário você aumentar a quantidade de água, porque você tem uma evaporação mais rápida da água a partir da sua pele. Sabia disso? A gente recomenda também que as pessoas ouçam o seu corpo e bebam água quando sentirem sede e quando observem que a cor da urina está mais escura, mostrando que existe então algum sinal de desidratação.
Então, se você percebe que a sua urina está escura ou começou a sentir sede, isso já tem que ser um indicativo para você correr e beber água. Agora, qual é o melhor horário para você beber água? Bom, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, tá? O ideal é você se hidratar ao longo do dia. Então, comece bebendo um copo de água ao acordar logo pela manhã, para você reidratar o seu corpo após uma noite de sono que você não teve a ingestão de água. Isso também vai ajudar a ativar o seu sistema digestivo. Eu também recomendo que você beba água antes das refeições. Quando você bebe água até aproximadamente 30 minutos antes das refeições, isso pode ajudar na sua digestão. Agora, se você beber grandes quantidades de água durante ou imediatamente após a refeição, isso não é muito aconselhável, sabia? Porque isso pode diluir o suco gástrico e afetar a sua digestão. Eu também recomendo que você beba bastante água antes dos exercícios. Se você vai fazer uma caminhada, uma corrida, vai fazer academia, é importante você hidratar o corpo antes de começar uma atividade física para você garantir um desempenho adequado e prevenir a desidratação. E quando o exercício termina, você também deve reabastecer os líquidos perdidos para que você melhore a sua recuperação muscular depois do treino. Também recomendo, pessoal, que você vá bebendo água regularmente ao longo do dia, porque isso vai ajudar a manter uma hidratação constante e vai evitar picos de sede e picos onde você está urinando demais, porque o corpo não consegue armazenar muita água. E se você tem problema de urinar muito à noite, pode ser útil você diminuir a ingestão de líquidos algumas horas antes de dormir. Então ajuste o tempo de acordo com a sua experiência pessoal para que você beba água à noite, mas evite ficar acordando muitas vezes para você urinar. Também, pessoal, eu quero recomendar que você beba água sempre que você sentir sede. Agora, se você não sente sede, né, isso é uma queixa de muitas pessoas, o melhor indicador é você monitorar a cor da sua urina. A cor da urina ela pode ser um indicador do seu nível de desidratação. Então, se você estiver com uma urina bem clara e pálida ao longo do dia, isso é um bom sinal, é um sinal que você está hidratado. Agora, se a urina começa a escurecer, ficar com um cheiro mais forte, uma cor mais escura, isso é um sinal que você tem que beber mais água. Vamos agora a algumas dicas práticas para você que esquece de beber água e não tem esse hábito. Primeira coisa, estabeleça alguns lembretes. Use aplicativos, anote num post-it, coloque na porta da geladeira, faça alguma coisa para você se lembrar de beber água. Tem até, gente, aplicativos que você baixa para o seu celular gratuitamente, que de hora em hora eles vão lembrando que você deve beber um copo de água. A outra dica que eu dou é que você associe a hidratação com outras atividades diárias. Então, por exemplo, beba um copo de água em momentos chaves do dia, como ao acordar, antes de uma refeição, ou mesmo quando você vai começar a estudar. Tem pessoas, por exemplo, que elas bebem um copo de água todas as vezes que elas têm necessidade de ir ao banheiro. Então, ela já associou o hábito de urinar com o hábito de beber água. Também é importante você manter uma garrafinha de água por perto de você. Então, por exemplo, eu sempre tenho aqui na minha mesa um copo de água para eu ficar bebendo. Se você está trabalhando numa mesa de escritório, deixe uma garrafinha ou uma jarra de água lá com você. Se você está indo para a escola, para a faculdade, leve uma garrafa de água junto com você também. E a outra coisa é para você que talvez tenha dificuldade com o sabor da água, se você toma muito refrigerante, muito suco e não gosta muito do sabor, o que você pode fazer? Pegue a água e coloque algumas frutas picadas, algumas ervas aromáticas como hortelã e manjericão, ou mesmo esprema um suco de limão, por exemplo. Isso pode tornar a sua hidratação uma experiência mais prazerosa, você pode variar, vai ficar menos monótono e isso vai aumentar a probabilidade de que você beba água regularmente. Combinado? E aí, gostou do nosso vídeo? Então lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E conta para mim, qual será o próximo vídeo que você vai assistir, hein?
Eu fiquei pensando aqui, eu quero deixar 2 recomendações aqui para você continuar assistindo. A primeira é um vídeo chamado Conheça 3 remédios naturais que podem ajudar você a emagrecer. E o outro vídeo é Saiba o que acontece com o seu corpo quando você fica 30 dias sem comer açúcar. Imagina só? O meu nome é Luiz Fernando Sela, eu sou médico endocrinologista e mestre em medicina do estilo de vida. E você está no canal da Sou Saúde. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado.